Afinal de contas, por que tu quer ser vereador? Por que tu quer ser vereadora? E a gente cai aqui pensando no papel do parlamento. Quer dizer, qual é o cabimento de existir uma casa como essa, que produz bem menos do que a gente gostaria, todos nós gostaríamos que aqui produzíssemos mais. E a dignificação da política é justamente isso, é poder enfrentar os temas, enfrentar as diversidades e adversidades, sem fazer inimigos. Eu gostei muito da manifestação da vereadora pastora Lorena, que vem ao encontro dessa necessidade que o Brasil vive, Há alguns anos, especialmente esse governo que chegou no governo federal, tentando liquidar com todo mundo que pensa ao contrário, todo mundo que pensa diferente. E o nosso papel aqui, o papel de parlamentares, o que faz o parlamento? Propõe legislação. E aí eu vejo, vereador Vargas, que as legislações que aqui são propostas não são porque nós somos iluminados. Não tem nenhum iluminado aqui. Muita coisa se copia, muita coisa a gente vai buscar em outros lugares. Está aí o vereador Tobias, que falou que fez uma viagem para Chapecó. Tem alguns projetos de leis que a gente toma como base, mas tem cidades que tomam como base também Santa Maria. Eu dou exemplo de São Pedro do Sul, onde recebi há pouco tempo um contato da vereadora Grazi Caus, que falava: Blatz, tem um projeto de lei teu que eu tinha apresentado, e apresentei, e está tramitando na casa, a respeito da transparência dos conselhos, para que o município mantenha atualizado as datas dos conselhos, a hora das reuniões dos conselhos. Pois qual não foi a minha surpresa, que ontem ela me informou que São Pedro do Sul já aprovou a lei. Andou mais rápido que Santa Maria. Veja bem, Santa Maria deu como exemplo uma legislação e lá andou mais rápido, e aqui a gente ainda não consegue andar. E aí eu vejo, mas por que nós apresentamos a lei, vereadora Ellen? Porque nós não conseguimos informação dos conselhos. Aí vem o prefeito aqui me dizer que tem uma gestão aberta. Mas aberta para quem? Então, quando a gente diz, propõe legislação, fiscaliza, propõe debate. Há 2 semanas atrás, ou 2 ou 3 semanas atrás, eu propus uma moção de repúdio ao Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O vereador Papo Pacheco veio aqui defendê-lo, e a moção de repúdio foi rejeitada. Qual não foi minha surpresa, quando essa semana uma operação da Polícia Federal desmantelou uma verdadeira quadrilha que está fazendo negociata e está fazendo com que o Brasil perca a sua dignidade no combate ao desmatamento e na preservação do meio ambiente. E aí eu penso, mas a Polícia Federal, mas será que a gente tem que usar 2 pesos e 2 medidas? Mas foi só a Polícia Federal, não foi ainda, o cara não foi julgado. Pois eu quero para ele o que eu quero para todos, um julgamento justo, com a autonomia da Polícia Federal. Mas não adiantou nada demitirem o superintendente lá da Polícia Federal, botaram o outro e acharam a mesma coisa, porque tem trampa. A autonomia da Polícia Federal, a autonomia do Ministério Público, para que tenha um julgamento justo. Um julgamento justo que não teve o presidente Lula e que demorou anos para que o STF reconhecesse a parcialidade e verificasse o que muitas vezes nos campos de futebol a gente verifica: o juiz era o ladrão, o juiz era o corrupto, o juiz era parcial. E aí, quando fala-se de presidente Lula, eu venho lembrar a capacidade de conversar. Alguns aqui falam, não tem que politizar, mas ora agora não tem politizar, somos políticos, a gente não precisa fugir da política. E quando eu defendo o presidente Lula, que teve lá nos seus ministérios da saúde, o MDB do Zé Gomes Temporão, que tinha estratégia de saúde da família, que tinha mais médicos, que tinha política de ciência e tecnologia, aí de repente tudo isso é jogado para lá.
A estratégia de saúde da família, lamentavelmente, nesses últimos 13 anos, não tem sido implementada, e passaram alguns tantos governos por aí. A estratégia de saúde da família, Santa Maria não tem estratégia de saúde da família. E isso é culpa, não adianta olhar para trás, sim, adianta olhar para trás. Isso não foi prioridade dos governos Schirmer, Farré e Pozzobon, mas pode ser daqui para frente. E a partir da discussão que nós tenhamos aqui, para tensionar, para exigir, porque não é só hospital e ambulancioterapia que se resolve, é a estratégia de saúde da família, mas para isso tem que ter a vontade política do poder local. Então, eu digo sim, tem que politizar. O que nós não temos é que fulanizar, dizer que é o fulano, o beltrano culpado pela situação que temos. Existe muito para caminhar, e essa Casa Legislativa tem que entender o seu papel. Eu concordo com a vereadora Ellen. Ou o prefeito desconsidera também essa casa, como desconsidera conselho, porque não é possível, não é papel do vereador sair por aí, embora haja vereadores mundo afora, que saiam aí, tirando foto no lado de buraco de rua, apontando para bico de luz queimado, fazendo essa pirotecnia. Tem muitos problemas graves, e essa Casa Legislativa está andando com muitas comissões. Quando a gente chega aqui, são várias, a gente não tem braço para tudo. Quando se pergunta determinado tema, está lá na tal da... Já tem gente tratando, mas a nossa produtividade ainda está muito baixa. Então, reconectar com a população, trazer a população para dentro da Câmara de Vereadores, dignificar os conselhos, aumentar a participação popular, é amplamente necessário. E tratar de política sim, de política pública. Eu não tenho como deixar de falar de política na medida em que eu me propus a vir para a política e apontar soluções políticas. Agora, a gente não pode ficar na fulanização. Eu já, naquele momento que fiz a moção rejeitada ao ministro Salles, e alguns vereadores e vereadoras me falaram, e refleti bastante, não só pelo que a vereadora pastora Lorena falou, mas especialmente porque está substituindo o vereador Ujuba, que também me falaram as mesmas palavras. Não queriam repudiar, repudiavam determinada política, mas não repudiavam um determinado cidadão. Pois de fato, eu estou pensando até, e penso mesmo, em seguida vou reapresentar essa moção, como uma moção de protesto à política, porque não é possível que num momento como esse, a gente não consiga enxergar que a política de meio ambiente é nefasta para o Brasil. Não é possível que a gente não consiga enxergar que a política de priorização, a hospitalizações, a relação com a medicina privada, seja prioritária à saúde da família, às estratégias de saúde da família. É sim papel dessa casa rejeitar, refutar e muitas vezes repudiar políticas, mas apontando soluções, e as soluções já estão aí, tal qual São Pedro do Sul vem buscar na informação de um projeto, muitas vezes a gente vai buscar em outras câmaras de vereadores, em outras casas legislativas alternativas para a política pública. Santa Maria não é uma ilha, felizmente. Os problemas que temos aqui existem em vários outros municípios, mas nós temos a responsabilidade de sermos um município grande, pujante, com características positivas que muitos outros não têm. E é lamentável que estejamos sem norte, sem planejamento. Hoje não existe planejamento na cidade. Durante um tempo havia um escritório da cidade com uma diretoria de dados. Esse escritório da cidade foi transformado em Instituto do Planejamento e criaram a DESM. Fizeram Santa Maria que queremos, pois depois trocou de governo e não continuaram esse projeto. O fato é, hoje Santa Maria não sabe para onde vai. Nós vamos planejar o orçamento, daqui a alguns dias vai estar nessa casa o plano plurianual para pensar onde colocaremos dinheiro, onde colocaremos os recursos nos anos de 22, 23, 24 e 25.
sendo que a gente não sabe o que quer para 22, 23, 24, 25. É hora de planejar. Este é o momento, este é o ano, e nós temos condições de, politicamente, ter um arranjo, uma concertação para apresentar para o Executivo aquilo que ele não apresenta para nós. Se o Executivo não sabe para onde a cidade vai, é obrigação desse Parlamento ter o protagonismo e apontar a direção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Blattes. Próximo.